aos Hebreus, ou Ivrim, capítulo 6. Portanto, vocês que já são evoluídos, por que começa assim? Porque não deveria ter sido subdividido. Faça um silêncio agora e participe só quando oportuno. Não deveria ter sido subdividido. Quem lembra os últimos versículos do capítulo 5 que Paulo fala sobre criança? Por isso que está aí no título, os segredos da Bíblia só para adultos. Ex de sexo, malícia, nudez, dualidade, conhecimento do bem e mal. Que é a metáfora de Adão e Eva no jardim. Que é o que Paulo está falando nos versículos do capítulo 5 de Hebreus. Quem lembra? Maior e criança. Criança ainda acredita em Papai Noel, em Chapeuzinho Vermelho, em Lobo Mau. Portanto, vocês que já são evoluídos, que já são adultos, quem é de maior aí? Espiritualmente, deixem os ensinos básicos, aí na tua Bíblia está, elementares, rudimentares, sobre Cristo. E esses ensinos são sobre Cristo, isto é, sobre a verdade. Afinal, o fundador e supremo mestre é Jesus Cristo. Já é tempo de deixar dos rituais e avançar para a maturidade. Esses primeiros versículos são muito usados por desigrejados para atacar batismos. E dizer, olha, viu, por que eu não preciso me batizar? E é muito usado por igrejado para defender o outro lado. E os dois erram. Já é tempo de deixar dos rituais. O texto até está indo contra os rituais, mas não na visão deles, da forma que eles aplicam. Olha, escuta bem. Silêncio. Já é tempo de deixar dos rituais e avançar para a maturidade. Sabe o que é isso? O que Paulo falou na carta aos Romanos toda. Quem lembra da carta de Romear? Quem vive em ritual é criança. Porque ritual é fantasia. É ilusão. Quem ainda precisa de símbolos, amuletos, quem ainda precisa de orações, lembra daquela senhora que é do ex, que chegou para um padre e disse assim, padre, eu não preciso de nada disso aqui. Eu não sei porquê, o que está acontecendo comigo, mas eu entro nessa igreja, cada vez eu me sinto pior, porque eu vejo todas essas coisas, eu não preciso de nada disso aqui. Aí o padre disse para ela, minha senhora, vem cá. Dê uns passinhos para trás e diga, a senhora é como eu, mas eu tenho uma função, cuidar dessas criancinhas aqui, ó. Porque elas precisam de medianeira, de mediadores, de santos, de imagens, de oração, de reza, de água, de pãozinho, de hóstia, de templo, de missa. A senhora é muito evoluída para isso aqui, a senhora é como eu. Quem está entendendo? E é exatamente assim que eu vou terminar este grau. Não há mais necessidade de ficarmos nos assuntos que durante os primeiros passos ou degraus da vida cristã, quando saímos do sistema religioso judaico ou do paganismo, quem saiu do paganismo, quem saiu do sistema religioso judaico, que nem Paulo, ainda precisávamos. Assuntos como, na tua Bíblia não tem pontuação, então você fica sem entender. Quais são os pecados graves, pecados para a morte? O que é fé? Ou quem é a fé? Os batismos. Não é? Os batismos. A imposição de mãos. Como assim os batismos ser um só batismo? Porque existiam questões sobre e o batismo de João, e o batismo de Jesus, e o batismo no Espírito. Existe batismo no Espírito? Por causa da expressão, ele batizará com o Espírito. Que batismo é esse? Não é nada na concepção que está sendo ensinada há 100 anos para cá. O original é totalmente distinto. Isso, para você entender sobre batismo, você tem que colar os graus. Todos, desde o 146, cada vez que tocar no assunto batismo, você vai ver e vai entender facilmente. A imposição de mãos, que nós já tratamos nas cartas anteriores. A ressurreição dos mortos, que nós já tratamos também na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos. Ou sobre o reino, que ele já tratou em tantas outras cartas. Nós já passamos por quase todas as cartas, nós estamos quase terminando. Todos esses assuntos são primários. Lembre-se que essa carta aos Hebreus está sendo escrita em 64, 65, é uma das últimas.
2 Timóteo, Tito e Hebreus são suas últimas palavras. Filemão, últimas palavras. Filemão não. 2 Timóteo, Tito e aos Hebreus. Em torno de 62, 63, 64, 65 no máximo. Para aqueles que acham que Paulo morreu em 65 ou em 66. É possível até que essas tenham sido as últimas palavras ao invés de 2 Timóteo. Então são as palavras finais dele. Todos esses assuntos são primários. Já é tempo de evoluirmos. E assim faremos. Aí na tua Bíblia está de uma forma mística. Né? Se Deus permitir, não é assim que está aí? Está errado. Você pega uma análise enciclopédica de códex, você vai ver que está errado. Não tem assim, faremos se Deus permitir. Inclusive, todas as vezes que aparece essa expressão, está errado. Todos esses assuntos são primários, já é tempo de evoluirmos e assim faremos pela vontade do Criador. O verbo certo é faremos. Nós faremos. Não tem essa de se Deus permitir. Como é que pode um mestre cheio do Espírito, isto é, o Espírito de Cristo encarnado nele, ele não sabe se é para ir ou não é para ir? Se é para fazer ou não é para fazer. Nesse caso aqui, não. Quem já é iluminado, que já possui o Espírito de Cristo, que já conheceu o seu amor, quem aí já é iluminado? Manifeste-se. Quem aí se considera evoluído e iluminado? Manifeste-se. Pois bem, assim que vocês se manifestaram, escutem só vocês. Quem se diz iluminado, que já possui o Espírito de Cristo, que já conheceu o seu amor e já sabe sobre o reino que virá, mesmo assim se afastou do caminho, que é a mesma palavra apostasia, é impossível que se arrependam novamente. Pois quem um dia confiou em Cristo não pode agora duvidar. Quem diz ter acreditado e hoje duvida, nunca acreditou e, na verdade, crucificaram Jesus Cristo novamente. E o desonraram publicamente, como aqueles judeus bíblias fizeram. A terra do bem absorve a chuva e produz para aqueles que a cultivam, e para esses a terra é do bem. Olha a dualidade. Mas a terra do mal produz espinhos e ervas daninhas, a partir de Gênesis 3,15. E sendo ela inútil, logo irá para o fogo. Olha a metáfora, inferno, fogo, é metáfora. Será queimada, é o lixão. Outra metáfora, além de ser queimada, incinerada, é cremada, é o lixão. Escreva aí, inferno é crematório, inferno é purgatório, inferno é lixão. Quem aí já foi num lixão? Já conheceu um lixão? É o inferno, é metáfora para inferno. É aquilo que não deu certo. E pode ser que tenha reciclagem. Pode ou não pode? Não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E para sair de lá é fácil? Só em casos bem definidos o Criador é justo, não se esqueça. Então, terra do bem, terra do mal. Eu falo desta forma porque os amo e tenho certeza de que vocês não são esta terra do mal. Sabe o que ele está dizendo? Uma vez, ele vai falar isso em Hebreus 10, uma vez que você conheceu Cristo, experimentou a verdade, tem como retroceder, como parar, como se afastar, como apostatar, como duvidar, como eu conheço assim, centenas de pessoas que já passaram pela filosofia X e hoje são ateias, agnósticas, espíritas, estão na bruxaria, estão aqui, estão lá, estão aqui, estão lá, ou voltaram para o sistema. Tem como? Estão mentindo para si mesmos. Se os teus olhos se abriram, você está vivendo uma mentira, segundo Romanos 14, você está mentindo para a sua consciência, e quem mente para a sua consciência está pecando. O Criador é justo. Ele não se esquecerá do trabalho e do amor de vocês por Ele. Olha a matemática de Deus aqui. Você pode escrever assim? Do amor de vocês por Ele. Por quem? Por Cristo, não é por Cristo? Por Cristo, não é? Agora me diga uma coisa.
Como é que se ama Cristo? Ele escolheu ser amado. Vamos ver? Olha o outro versículo. Pois quando vocês ajudaram e ajudam os cristãos necessitados, vocês ajudaram e ajudam o próprio Cristo. Então, como é que é o amor deles por ele? Como é que é o amor dos hebreus por Cristo? Quando eles ajudavam um seguidor de Cristo necessitado. Olha a matemática de Deus aqui, em 2 versículos aí na tua Bíblia. Vocês precisam continuar assim até o fim, olha a constância, pois só assim vocês poderão ter esperança de serem salvos. Sem constância, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Se tem algo que reprova o ser humano é a constância. Muitos são animados no início, mas poucos chegam no final. A constância vai reprovar quase todos. Tem que ser até o fim, senão nem esperança você vai ter de ser salvo. Se vocês pararem de trabalhar e ajudar os necessitados, não serão salvos. É matemática, a conta não para. A economia celestial não para, os números não param. Sigam o exemplo daqueles que pela fé e paciência foram fiéis até o fim. Quando o Criador fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Gênesis 22, 16 e 17, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E Abraão alcançou essa promessa esperando com muita paciência. No mundo, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a todo debate, discussão, questão, todo problema. Se alguém tinha alguma dúvida, aquele que jurava diante de 7, 10, 12 testemunhas, jurava, escrevia algo, jurava diante de 7, 10, 12 testemunhas, às vezes quando não tinha 2, 3 testemunhas no mínimo, e dizia, olha, eu juro por alguém superior a ele, alguma autoridade, por exemplo, jurava pelo rei, jurava pelos deuses, jurava por Deus. Assim também o Criador jurou e prometeu. E como não tem ninguém maior que o Criador, ele jurou por ele mesmo. E ele, sendo a própria verdade, devemos acreditar plenamente nas suas promessas. O Criador mente? Não. Então, se ele jurou por ele mesmo, olha a humildade do Criador. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Você já viu que todos os homens, quando são criadores, vocês conhecem pessoas que criam coisas? Essa habilidade incrível do homem de criar coisas. Então o homem, quando ele cria alguma coisa, você já viu que ele não tem ética sobre aquilo? Deus não. Deus, tudo que ele criou, ele manteve a ética. Ele podia, como criador, eu lá vou jurar alguma coisa, prometer e cumprir alguma coisa. Eu vou prometer alguma coisa para a criatura, para a criação. Mas ele se humilhou. Olha só. Jurou e prometeu. E temos que acreditar nisso. E ele fez isso por nós, é claro. Temos então esta esperança como âncora da alma, da consciência firme e segura, a qual entrou no santuário interno por trás do véu, onde Jesus Cristo foi o primeiro a entrar, como nós vimos em 1 Coríntios 3, lembra? E se tornou nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui termina aos Hebreus Ivrim, capítulo 6. Aos Hebreus, ou Ivrim, capítulo 7, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Altíssimo, se encontrou com Abraão, quando Abraão voltava da guerra,
após ter derrotado os reis, você lembra Sodoma, Gomorra, com apenas 318 homens. E neste encontro com Melquisedeque foi abençoado. Você pode escrever aí? Primeiro, Melquisedeque abençoou Abraão. Depois, Abraão deu os despojos. Esse é um grande detalhe que já começa em Ivrim, capítulo 7. Não é dar o dízimo para ser abençoado. A grande mentira do sistema religioso. Mas hoje vocês vão conhecer muita coisa. Segura aí. Por ter sido abençoado por esta encarnação do Criador chamada Melquisedeque, agradeceu, entregando a ele, olha o original, parte do que trouxeram da guerra, uma pilha de coisas. Você pode escrever aí uma pilha de matéria, uma pilha de coisas. Revelare. Aqui na sua Bíblia você encontra a maldosa variante textual dízimos, Marcel, para dar a entender, Marcel, que no episódio de Abraão e depois de Jacó, também usam Jacó, o dízimo já existia antes da lei. Tem gente que usa até o fruto, a árvore do Jardim do Éden como exemplo de dízimo. Porque já existia antes da Torá, da lei, da Bíblia de Moisés. Mas está aqui em foco os despojos da guerra. Se você não sabe o que é despojos, apesar que é uma palavra nova para isso, o original é mais antigo que despojos. Despojo é uma palavra nova, o original é muito mais antigo, você já vai entender. Mesmo assim já é suficiente. Vá num dicionário, no pai dos inteligentes, no pai dos sábios, vá no dicionário e procure o que significa despojos. Os dízimos originais, como já abordamos no livro Desistematizando e Desteologizando, era dividido em delta partes. Vamos lá? Vamos recapitular o livro Desistematizando e Desteologizando? Uma parte para os sacerdotes e levitas, o salário do pastor, o salário do padre. 2, outra parte para pagar as despesas dos congressos, das festividades religiosas do templo. 3, e uma terceira parte apenas, que é o resto, para os pobres. Hoje mudou alguma coisa? Digam para mim, mudou alguma coisa? Paga a estrutura caríssima de festas, de eventos, de show. Paga o salário, que só um pastor jubilado hoje ganha 30, 40, 50 mil reais. Paga tudo isso. E aí o resto fica para quem? Mesma coisa na Igreja Católica, mesma coisa onde tiver dinheiro e onde tiver fé. Fé religiosa, é claro. Agora, olha esses revelares aqui que vocês nunca souberam. Aristóteles, eu estou falando de pagão sábio antes de Cristo, disse que o dízimo fazia parte das leis da antiga Babilônia, como um eficiente método de cobrança de impostos, como fazem hoje na Alemanha, na Itália, na Espanha, por exemplo. Se você não sabe o que eu estou falando, procure um vídeo meu sobre a Suécia, sobre a Alemanha, sobre impostos que nós fizemos com esse título antes de fazer a manifestação no Congresso Nacional em Brasília. No Egito existia o bidízimo. Você sabia que no Egito se cobrava 20%? Alguns gregos também cobravam dízimo religioso. Inclusive era comum entre os gregos antigos, depois de terem vencido uma guerra, gregos pagãos darem o dízimo aos deuses em seus cultos rituais,
juntamente com o sacrifício de animais ou crianças, em seus rituais. Se vencia uma guerra e se trazia o dízimo aos deuses na Grécia. Que glória! Babilônia, Egito, Grécia, e segundo os historiadores ainda outras sociedades também davam o dízimo. Hoje, inclusive, nas sociedades secretas isso se chama joia. Também é dado o dízimo. Prestem atenção. Portanto, evoluam nisso. Paulo continua. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Sabe quem está falando aqui? Não é Aquel, não. Vocês estão acostumados com Aquel ir no original, na etimologia, na raiz, buscar isso e aquilo. Quem está fazendo isso aqui é Paulo. Aliás, isso era costume de Jesus fazer, é costume de Paulo fazer. Por isso que Aquel faz. Então, olha aqui, quem está fazendo é Paulo. Paulo está dizendo assim, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E o nome da cidade Salém, que muito provavelmente é a antiga Jerusalém, isso é quase unanimidade entre historiadores, arqueólogos, quase unanimidade, embora alguns digam outras opções, como Siquém, como uma cidade próxima que os samaritanos diziam que poderia ser, enfim. Mas não, provavelmente a antiga Jerusalém, até por causa do centro do mundo, da manifestação da teofania, da epifania, Melquisedeque. Então, olha, o nome da cidade Salém significa paz. Inclusive, esse é um dos prováveis significados de Jerusalém. Yeru, que era para ser Yahu, do nome do Criador do tetragrama, a cidade do povo de Deus. Yahudim tem o seu nome. Ivrim, hebreus, Yahudim, judeus, Jerusalém. E paz, Shalom, que é o significado de Salomão. Salomão, que teve um reinado de 40 anos de paz. Mas muito antes de Salomão, a cidade de Salém significava paz. E, portanto, este rei é rei de justiça. E é isso que ele vai fazer mesmo no final de tudo, um reino de justiça, o juízo. E da paz. Quem é o príncipe da Shalom? Aler. Hã? Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, não nasceu materialmente, nem morreu. Ele era uma encarnação do Criador, assim como Cristo. Portanto, os dois, uma mesma pessoa, a mesma manifestação, um sacerdócio eterno. Parem com essa coisa de isso aqui é o certo, aquele ali é o certo. Quem é alguém para saber o que é o certo? Existem milhares de derivações, todas aproximadas, e ninguém sabe, na verdade, o que é o certo dos termos originais. Avancemos. Vejam a grandeza deste homem, pois o patriarca Abraão reuniu o melhor de tudo que havia conquistado. Olha o que é o dízimo no original. E fez um montão para ele, uma pilha de coisas. Revelare. O termo em hebraico acrotinon, que significa topo de um montão de coisas, um empilhado de coisas que vocês escreveram aí, e só mais tarde veio significar primícias ou despojos. Hã? Vocês podem escrever aí um montão de coisas. É isso que significa o original antigo. Muito antes de significar primícias,
que é tanto usado em denominações neopentecostais para pegar o seu dinheiro. E despojos, que é um termo que eles evitam usar, preferindo, é claro, dízimos. Paulo continua. Ora, a Bíblia de Moisés, mais tarde, a Torá, dizia para os sacerdotes descendentes de Levi receberem o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era da linhagem de Levi, mas o abençoou e depois recebeu esta montanha de coisas empilhadas por Abraão. O que tinha ali? Despojos da guerra. Os 318 venceram a guerra contra os reis, em torno de 4, 5 reis. E trouxeram de lá ouro, prata, bronze, pedras preciosas, cereais, roupas, objetos, utensílios, ferramentas, vocês entendem? Animais. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, na primeira Bíblia, os homens materiais e mortais recebem dízimos. Olha que perigo, paremos por aqui. Que perigo, que enorme perigo usar Hebreus descontextualizado. Isso aqui é um prazer para os teólogos maldosos, para os pregadores de hoje da mentira, porque quem está acostumado a receber pregação ao invés de ensino, que são textos isolados, nunca vai entender aos Hebreus. Porque Hebreus tem que ser visto holisticamente no todo. Vocês lembram o que é Hebreus? O livro da dualidade, o que era e o que é. O que era sexta e o que é dextra. O que era Velho Testamento e o que é Novo Testamento. Então, olha que perigo. Se você pegar textos de Hebreus 7, 8 e 9, principalmente isolados, capítulo 10, capítulo 13, ai! E olha o que está dizendo na verdade o original. Por isso que eu estou colocando dessa forma para você entender. Então, na primeira Bíblia, os homens materiais e mortais recebem dízimos, mas na segunda Bíblia, na ordem de Melquisedeque, que representa Cristo é quem recebe o nosso melhor. E quem aqui já colou todos os graus desde o 146, viu o que é que Paulo falou? Como é que era o culto, Romanos 12, como é que é agora? É racional, é aqui, ó. Tem gente, impressionante, 1 bilhão de cristãos que não entenderam o que é culto racional. Eu espero que com esse trabalho da Bíblia Original Codex, nós transformemos a mente de pastores, teólogos e padres e transformemos o cristianismo. Se isso vai acontecer, não sei. Mas talvez o ego não deixe eles assumirem que erraram, serem humildes, pastores importantíssimos que me assistem, de vários estados, a Terezinha sabe, que deveriam se humilhar, vir a público e dizer, vamos mudar isso. Só quero fazer uma menção aqui, agradecer ao Akel por isso, e aí segue teu trabalho e faz uma transformação. Se quiser andar comigo, anda comigo, se não quiser andar comigo, não anda comigo, mas pega isso daqui e transforma, muda isso aí, porque está totalmente equivocado. E vocês sabem disso, e se não sabiam, estão sabendo agora. Olha só. Vocês podem fazer silêncio e pararem de escrever coisas que não contribuem em nada. Podemos até dizer que Levi, o que pôde receber dízimos,
o que pode, perdão, estava ainda no corpo de Abraão. Por quê? Não é de Abraão que suscitou filhos? Não é Abraão o pai das multidões, dos homens? Não é dele, patriarca, que surgiu o delta Isaac, depois Jacó e as 12 tribos? Então, olha o que na tua Bíblia diz lombo, porque é uma linguagem antiga. Olha o que o original está dizendo. Olha a inteligência de Paulo. Podemos até dizer que Levi, o que pode receber dízimos, estava ainda no corpo de Abraão. E ao invés de receber, entregou através do corpo de Abraão os despojos a Melquisedeque. Que coisa linda! Quem é sábio aí? Hebreus só entende quem é sábio e quem está em silêncio. Olha o que Paulo está dizendo. A tribo de Levi, que surgiria muito depois, estava ainda dentro de Abraão. E dentro de Abraão estava doando, entregando despojos, muito antes de depois poder receber despojos, primícias, colheitas. Ora, se a Bíblia, os dízimos e o sacerdócio levítico nos davam santidade e salvação, porque houve ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, e agora segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão. Aí vem um versículo chave da filosofia ex. Se houve mudança de sacerdócio, também houve mudança de Bíblia. Avisa o sistema religioso cristão hoje que é a extensão do judaísmo para entender isso. Ora, Jesus Cristo não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, da qual ninguém jamais serviu diante do altar material quando ainda existia templo e altar. Da tribo de Judá não tem sacerdócio segundo a primeira Bíblia. E por que esse leão é da tribo de Judá e não é da tribo de Levi? Pois bem, assim como Melquisedeque, Jesus Cristo e Yahshua Mashiach é sacerdote não pela primeira Bíblia, mas pela segunda Bíblia, através da graça, da imortalidade e imaterialidade. Cristo é uma encarnação. Nasceu de propósito numa região pobre, origem pobre, para contrapor o sistema religioso. Nasceu de propósito numa tribo que não é a de Levi. Por quê? Porque Jesus não veio reformar o sistema religioso judaico para ser mais um pastor, para ser mais um padre, para ser mais um rabino, para ser mais um sacerdote. Se ele tivesse nascido na tribo de Levi, ele seria só mais um. Isso é a prova de que Jesus não veio reformar o sistema por dentro, mas Jesus veio reformar por fora. Por isso que ele é leão da tribo de Judá, porque ele veio por fora, ex. Que coisa mais linda. O Salmo 102:4 vaticinou: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira Bíblia foi revogada, porque
era fraca, inútil, incapaz de santificar alguém. Então, foi necessária uma esperança superior, pela qual nós podemos chegar perto do Criador. Eu vou ensinar vocês de novo, mais uma vez. Quando vocês verem uma pessoa cheia de ego no chat, que quer dar aula aí, enquanto eu dou aula aqui, porque isso só pode ser ego. Eu jamais faria isso com alguém. Se eu vejo alguém ensinando, eu sento. Tem hora para perguntar. Se eu faço pergunta na hora que está ensinando, é porque eu quero aparecer. Isso é fato. Então, essa é a motivação. Enche o chat de outras coisas. Faz desaparecer as mensagens. Ignora. Não responde. Aprenda uma coisa. Ninguém muda ninguém num chat. Vocês já viram alguém mudar alguém no chat? Então parem. Concentra aqui. Estou ensinando mais uma vez. Então foi necessária uma esperança superior, pela qual não podemos chegar perto do Criador. Pela qual nós podemos, nós podemos chegar. Porque olha o que acontece. Antes, olha isso. Primeiro, vocês vão aprender daqui a pouco que o tabernáculo, ele é imaterial. O da terra é uma cópia, vocês já vão aprender, é um plágio. E esse que é material, plágio do celestial, ele tem as duas Bíblias ali dentro. Como nós já falamos nos vídeos sobre templos, inclusive, quântica, templos, dualidade, antes do grau 145, que é a representação das emanações aqui da árvore da vida, da conscientia. Coloque a tua mão agora aí, na sua sextra. Todo mundo colocando a mão na sextra. Sabe o que é sextra? É o santo. Santo no sentido de tentar aperfeiçoar, tentar santificar. É uma religião tentando te levar para próximo de Deus. E consegue? Não. Porque tem ego. Aí Jesus veio e rasgou o véu. Rasga o véu aí na tua cabeça. Bem. Rasgou o véu. E deu acesso, agora coloque a mão na sua dextra, ao Santo dos Santos. Aonde Jesus Cristo e seu Espírito habitam. Ou o Espírito de Jesus Cristo encarna. Enfraquece o poder da fé. Escute essas palavras que eu escrevi, agora não é Paulo. Era Paulo falando da primeira Bíblia, agora é Áquil falando da segunda Bíblia, Áquil falando de Paulo. Eu encerro com essas palavras que o Espírito de Jesus Cristo me deu. O perdão é um só. A conversão é uma só, não tem essa de desvia e reconcilia. A religiosidade vive de repetições e enfraquece o poder da fé, o poder do perdão, o poder de Cristo. Tem-se a ideia de que por muito fazer, repetir religiosamente, é uma fé forte. E nós evoluídos que não participamos da religiosidade judaica, somos fracos e precisamos de misericórdia. Coitadinhos dessas pobres almas. Tomara que esse falso profeta Áquil se arrependa e experimente o Espírito Santo como eu experimentei. Bem pelo contrário.
os que vivem religiosamente, segundo Hebreus e Virrim 6, 7, 8 e 9, desconhecem o poder da fé. E eu quero que todos vocês escrevam o que vai aparecer na tela de vocês agora. Escrevam em seus cadernos. Guardem isso nas suas consciências, nos seus corações. O que vai aparecer agora na tela. Meditem nessa frase. Eu vou terminar dando boa noite por aqui. Vou deixar ela para vocês meditarem. Vai aparecer agora. Só os sábios entenderão. A fé grande sempre dirá. Deixa eu corrigir aqui, para que vocês possam até guardar isso. Vou corrigir aqui ao vivo. A fé grande sempre dirá, abre aspas, basta apenas que diga uma palavra. E será suficiente. Aqui encerra Virrim aos Hebreus capítulo 9. A fé grande, forte, evoluída sempre dirá, menos, quanto menos, mais. Basta apenas uma palavra e será suficiente. Isto é valorizar o poder da fé. Boa noite.